Olá, eu sou a Ana Shermack do canal Pausa para um Café, seja muito bem-vindo, bem-vinde se você é novo ou nova por aqui. Se você já é de casa, pega o café que a gente vai gravar uma tag, a tag dos sentimentos. Lembrando que aonde eu vi todas as perguntas, todos os créditos vão estar no box de descrição, então é só conferir aí embaixo. As perguntas da tag são relacionadas a sentimentos e todo sentimento tem uma pergunta. Não todos, né, mas são 9 perguntinhas, então vamos lá. Primeira pergunta é tristeza. Um livro que você leu e fez você chorar muito. E nesse eu trouxe um livro diferente, que eu não lembro de trazer tanto aqui, que é Confissões do Crematório, da Caitlin Doughty. Esse livro, ele não é uma história de ficção, mas a Caitlin vai contar pra gente como é ser uma pessoa que trabalha em um crematório. Ela vai mostrar pra gente algumas lições de como é trabalhar no crematório e lidar com a morte todos os dias. E tem um capítulo específico que é sobre crianças. Esse capítulo me pega demais. Eu sempre fui uma pessoa que lidou relativamente bem com a morte, porque eu tive que lidar com a morte desde cedo. Eu perdi muitas pessoas da minha família em um período pequeno de tempo. Eu perdi meu pai, minha avó, meu tio e minha tia em mais ou menos 3 anos, né? Tipo, em 3 anos eu perdi, 4 pessoas. E isso eu tinha 9 anos quando eu perdi meu pai, então eu era muito pequena. Isso me fez amadurecer muito rápido e nunca esconderam isso de mim. Eu sempre estava nos enterros, então minha família sempre foi muito direta quanto a isso. E eu acho que foi a melhor forma de lidar, pelo menos pra mim. Esse livro, ela fala muito sobre isso, tanto que vocês sabem que eu gosto muito de ler livros sobre assunto, eu gosto muito de ler livros que o tema é luto, porque eu acho que é um tabu que a gente precisa falar sobre o assunto. E esse livro fala muito sobre isso, eu gosto muito do livro da Caitlin, do canal dela no YouTube. Eu acho que são assuntos que a gente precisa abordar, porque a gente tem diferentes culturas ao redor do mundo que falam sobre o luto de formas diferentes e lidam com ele de forma diferente, e a gente precisa conhecer. É uma coisa que todo mundo vai passar na vida. Não tem como você evitar. Então você precisa saber lidar. Assim, a gente pode evitar várias coisas na nossa vida. A morte, não. Sério. Mas esse livro aqui tem um capítulo específico que me fez chorar muito, que é o capítulo sobre as crianças. E ele é maravilhoso. Ele é incrível. Leiam, assistam o canal da Caitlin. Ele é publicado pela Dark Side Books. Enfim, é só um livro perfeito demais. Sério. Próxima pergunta é frustração. Um livro que você criou expectativas que não foram correspondidas. Vamos deixar claro que expectativas foram feitas para você enfiar, porque é um negócio que você tem que lidar consigo mesmo, né? É melhor criar um cacto do que expectativas. Já diz aí o ditado, né? Você não tem o que você fazer, gente, com expectativas. Você cria e você tem que lidar com elas. Porque ninguém falou pra você criá-las. E aí eu trago o quê? Sobrevivente do Chuck Palahniuk. Por quê? Li Clube da Luta, amei, adorei. Falei, meu Deus, livro da minha vida, tenho tatuado no meu braço. Fui ler o Sobrevivente, falei, é bom, mas não é. Não é tudo aquilo que eu esperava. Não é, meu Deus, o livro que eu esperava. Tem outros do Chuck que são melhores. Porque aí o que? Eu abaixei a minha expectativa. O meu problema aqui com o Sobrevivente foi a minha expectativa. O problema com o Sobrevivente é eu. Eu sei que tem várias pessoas que amam o Sobrevivente. Toda vez que eu falo que eu não gosto do Sobrevivente, pessoas me olham com aquela cara de abismado, absurdo, que eu estou errada, que as pessoas falam assim, meu Deus do céu, Ana, qual que é o seu problema? Você não gosta de Sobrevivente, você gosta de Chuck Palahniuk. Pois é, eu não gosto de Sobrevivente. Eu acho que o problema sou provavelmente eu mesma, como em tudo da minha vida. Mas eu acho que o Sobrevivente aí foi um livro que eu criei expectativas e não deu certo. Terceira pergunta, humor. Um livro que deixou você em gargalhadas, que fez você dar gargalhadas. E eu trouxe aqui um livro que sempre me faz dar risada, que é O Guia do Mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams. Eu tenho essa edição do trilogia de 5 em um único volume. Eu gosto bastante dessa edição, eu acho ela bem bonita. Quando eu li, era naquelas edições separadinhas. Depois eu ganhei essa edição do Submarino na Bienal. E aí eu troquei, dei as minhas outras pequenininhas pra biblioteca acho que foi a biblioteca de uma escola. E aí eu fiquei com essa aqui. Eu dou muita risada com o humor do Douglas Adams, mas muita risada. Eu dou gargalhada lendo o Guia do Mochileiro das Galáxias. Então, toda a ideia, o Marvin, meu Deus do céu, como eu rio. Aquele livro que te deixa meio idiota, assim, sabe? Eu dou muitas risadas, eu gosto muito do humor do Douglas Adams. E eu acho que é uma questão comigo e o humor britânico em livros.
porque quando eu leio Terry Pratchett, eu tenho a mesma coisa. Terry Pratchett é um dos escritores que me faz rir e dar gargalhada. E eu acho que ele tem um humor muito parecido. Então, Terry Pratchett, né, o Discworld, Guia do Mochileiro e o livro que o Terry Pratchett escreve com o Neil Gaiman, Belas Maldições, eu também dou muita risada. Eu acho que são 3 histórias ali que me fazem dar muita gargalhada, mas principal aqui pra representar é o Guia do Mochileiro das Galáxias. E se vocês têm livros que fizeram vocês dar muitas risadas, me contem nos comentários. Eu gosto de livros engraçados, gosto de livros que me fazem dar risada. Próxima pergunta, compaixão. Um personagem que você sofreu junto com ele durante a história. Eu tava dando uma olhada na minha estante quando eu pensei nessa pergunta, e aí eu lembrei de um livro que fazia tempo que eu não falava sobre ele. Eu resenhei esse livro há muito tempo. Ele é um livro que foi publicado em 2013. Faz muito tempo mesmo. É hora de falar da Ellen Lewis. A Ellen Lewis, ela sobreviveu ao maior pesadelo da vida pela humanidade em todos os tempos, o Holocausto. Sua história é aterradora, mas fascinante. A Ellen, ela foi uma estudante de dança durante a eclosão da Segunda Guerra Mundial e ela foi levada para o gueto de Terezin e depois deportada para Auschwitz, separada da família, e ela viveu em meio ali a Auschwitz. E ela conta pra gente como que foi sobreviver a isso, como que ela sobreviveu a esse momento. Esse livro, A Hora de Falar, a história dela quando, a partir de 1939, as tropas alemães entram em Praga e começam o terror para os judeus tchecos. É um livro muito forte, muito forte. Mas, assim, você não tem como não viver junto com a Ellen. Inclusive tem aqui a foto dela já, senhorinha. Viver junto com ela, tipo, o sonho basicamente destruído, porque ela era uma adolescente ingressando numa escola de dança com um futuro brilhante pela frente. E quando ela vê uma guerra se inicia e ela é levada para um gueto, sabe? Ela é levada pra Auschwitz. É inspirador, mas é triste e forte, e eu acho muito importante a gente ler esses livros, porque a gente só não repete a história quando a gente conhece ela, né? Então, A Hora de Falar, da Ellen, foi um livro que, quando eu li, eu chorei muito. Eu queria abraçar a Ellen em todos os momentos desse livro, porque as coisas que ela conta novamente faz a gente pensar em como foi o inferno na Terra esse momento da história, mas como a gente teve pessoas que puderam sobreviver para contar pra gente, né? Quinta pergunta, raiva. Um livro de escrita tão densa que fez você desistir de continuar a leitura. E nessa questão, eu vou citar Victor Hugo, Os Miseráveis. Eu nem tenho ele aqui. Vocês veem a gente lendo vários livros, às vezes falam assim, ai, você lê tantos livros, é tão fácil. Não é fácil. Às vezes a gente encontra um livro que também é difícil pra gente. Tem vários clássicos que é difícil pra mim também. Tem vários clássicos que eu não gosto. Victor Hugo é um deles. Eu não gosto de Victor Hugo. E tá tudo bem, isso não quer dizer que o livro é ruim. Só quer dizer que eu não gosto de Victor Hugo. E Miseráveis era um livro que eu queria muito ler. Porque eu também tenho aquela coisa de, putz, é um livro bom, né? Todo mundo diz que é bom, eu tinha que ler. E aí eu peguei, mesmo sabendo que eu tinha aquele rancinho com Victor Hugo. E aí eu tentei. Eu tentei, gente, eu juro que eu tentei. Assim, eu juro com todas as minhas forças, eu tentei muito ler Victor Hugo. Não deu. Aí eu larguei mão. Falei, um dia na minha vida, quando eu tivesse, sei lá, 60 anos e nada pra fazer, aposentada, quem sabe, um dia, aí eu penso em ler Victor Hugo. Quando meus filhos já tiver criado, sabe? Esse tipo de coisa, assim. Quando o Sandman já tiver, assim, sabe? Criado da vida dele, eu não tiver mais preocupação na minha vida, aí eu leio o Victor Hugo. 6. Amor. O casal de um livro que você mais se identificou. Um livro que não existe, né? Que eu não tenho amor. Apagou até a luz pra provar... pra provar a veracidade. Não existe amor. Então é nenhum livro. Brincadeiras à parte, vamos continuar? No meio da escuridão, dizer que eu me identifico muito com os livros da Taylor Jenkins Reid quando é sobre amor, porque eu acho que são amores mais reais, sabe? Tipo, eu não tenho um amor específico, um casal específico que eu me identifico. Porque eu não tenho um romance no qual eu possa me identificar, assim, tipo, eu tenho, não tenho. Então, não namoro, não sou casada nem nada. Então, mas eu acho que os romances da Taylor Jenkins Reid são mais reais pra gente se identificar. Gente, tá quase rolando brinco para um café aqui, hein? Falei de Chuck, falei de Taylor Jenkins Reid, hein? Vocês vão anotando aí. Próxima pergunta é nojo. Um livro que você leu e gostou, mas hoje você não leria. Não é que eu não leria,
mas eu passaria e pularia algumas partes de Trainspotting, de Irvine Welsh. Trainspotting, ele tem algumas cenas que me dão um certo nojinho. Não é um nojo específico, mas é um nervoso. É muito difícil. Não é difícil eu ter nojo, mas precisa ser algo que realmente me sabe? Mas eu acho que Trainspotting é uma leitura pesada. O Irvine, ele escreve dessa forma de escrita transgressiva que também te incomoda, que é feita pra causar essa tensão em você. Tem umas cenas aqui em específico que causam esse nojo. Eu pularia se eu fosse fazer uma releitura. Trainspotting. Inclusive tem resenha de Trainspotting no blog. Eu li Trainspotting faz muito tempo, quando eu tava lendo livros indicados pelo Chuck e tal. Eu gosto bastante desse livro, inclusive. Eu acho ele uma boa leitura. Mas ele tem seus momentos assim... sabe? Nojinho. 8. Desespero. Um livro e cena de ação que tem uma boa adrenalina. Eu citaria... Fábrica de Vespas, do Ian Banks. Eu acho que esse livro tem boas cenas de adrenalina, porque tem momentos específicos desse livro que começam a te dar uma tensão muito grande, e aí você começa a ler e você fica, ai meu Deus, palpitação. Né? É um livro de assassinato, é um livro muito poderoso, ele é um livro tipo, uou! Enfim, ele é desconcertante. Eu acho que teria uma palavra certa pra esse livro, é desconcertante. E a gente vai falar sobre assassinatos, crimes, terror dark side. E eu acho que ele nem é tão terror, ele é mais crime mesmo, sabe? Tipo, crime, assassinato, psicopata, essa base. Eu gosto que dá pra ver bem aqui, ó, a vespinha que tem aqui em alto relevo. Gosto muito. Eu acho que tem resenha dele no blog, não tem resenha no canal, mas tem resenha no blog. É bom vocês lembrarem que eu tenho um blog, tem conteúdo lá no blog. O blog não morreu, tá? www.pausaparuncafé.com.br. Tem conteúdo direto lá no blog, tem web stories, a gente tem uma parceria muito legal com o Google aí acontecendo. Então, acessem o meu blog. E por último, surpresa. Um personagem que você não deu nada por ele e ele te surpreendeu. Eu vou dizer que é a Sadie, a personagem aqui de Sadie, da Courtney Summers. De forma geral, ele me surpreendeu. Eu já esperava alguma coisa assim dele, mas ele é um livro que mistura podcast e livro de investigação, crime, adolescente. E apesar da capa dele não ser uma capa que chame tanto a sua atenção, ele traz muito dessa vibe de podcast, de criminologia, sabe, pra gente. Então, a Sadie vai atrás de uma verdade, e se ela morrer, a verdade vai junto com ela, basicamente. E eu gosto muito, muito, muito desse livro. Eu acho que a Sadie foi uma personagem que eu acabei gostando mais dela do que eu imaginava, sabe? Da força, da coragem, da iniciativa dela. Então, foi uma personagem que me surpreendeu durante a história. Eu não imaginava que eu ia gostar tanto dela. Mas eu gostei. Gostei pra caramba da Sadie e fica aí a minha recomendação. Bem, livros indicados, tag feita. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E se prepara que essa semana ainda tem mais vídeos pra você. Um beijo grande e até a próxima. Tchau!